E se um algoritmo pudesse saber sobre mim muito mais que eu mesmo, muito mais do que as pessoas que me cercam, as pessoas que estão próximas a mim? E se um algoritmo pudesse descobrir epidemias muito antes de alguém morrer? Segura aí, vem comigo, se liga nessa ideia. Salve rapaziada, eu sou o Da Roça, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho do futuro, da saúde, da tecnologia, um crossover de tudo isso, com alguns benefícios e malefícios que vai ter em tudo isso. Mas é uma coisa que já existe, uma coisa que tá vindo forte, e eu só tô dando um heads up, levantando as ideias em relação a isso. Você sabe que em 2014 a Microsoft lançou a Microsoft Band, que é tipo uma pulseirinha, ela monitora batimento cardíaco, monitora pressão sanguínea e monitora passos, por exemplo, e você tem um aplicativo para isso, como também tem o aplicativo da Nike e vários outros. O que a gente precisa entender é que essa informação, quando vai para lá e a gente esquece o aplicativo depois, tudo isso fica guardado, e muita gente usa isso religiosamente, assim, já faz parte do treino, já faz parte da vida. Se existe aconselhamento médico de monitorar a pressão e tudo mais, tudo isso traz essa facilidade, mas com isso eles armazenam dados sobre você, sobre mim. O que eles fazem com esses dados? Simplesmente tá tudo no início, mas muito já é feito. Convenhamos que a gente já deixa todas as nossas vontades, a nossa atenção, as nossas escolhas, tudo isso a gente já deixa na internet, numa base de dados que vai ficando cada vez maior sobre eu, sobre você e sobre o conjunto de todos nós, pelas redes sociais. Quando a gente dá like em alguma coisa, quando a gente comenta em alguma coisa, tudo isso, existem segmentos. Então vamos supor, se você tá dando like na imagem de um cachorrinho, ou se você tá dando like numa imagem de carro, ou num vídeo de carro, ou opinião política, tudo isso são dados que vão acumulando sobre você. E quando a gente fala de várias outras pessoas, você imagina, a gente tem milhares de pessoas apontando as suas opiniões e as suas vontades, as suas preferências, e quando a gente cruza esses dados, a gente consegue criar padrões e entender mais ou menos o funcionamento do coletivo. Agora, voltando para a parte da saúde, convenhamos que se uma pulseirinha pode armazenar todos esses tipos de dados sobre você, lógico que com o tempo muito mais tópicos poderão ser armazenados, monitorados. Todos esses dados, eles confrontados, vão dar respostas sobre você que você nem sabia ou nem lembrava. Que imagina, um registro de vários anos disso pode traçar padrão de pressão sanguínea, um padrão de batimento cardíaco. O seu coração tá ficando mais fraco, ou então você tem feito muito menos exercício físico, a sua tendência disso e daquilo é um problema. Essa é uma coisa que já existe, e as possibilidades são infinitas do que se fazer com esse tipo de informação. Agora, você imagina se a Google, por exemplo, pudesse prever epidemias de qualquer que seja doença, de gripe, surtos de doenças, muito antes de haver mortos. Por que eu te falo isso? Porque hoje, pra gente saber se tem uma epidemia muito louca, a gente vai saber disso principalmente quando começa a morrer um monte de gente nos hospitais. Daí fala assim, já morreram tantos nesse hospital, tantos naquele hospital, tantos no país tal, tantos no estado tal, e a gente só vai saber realmente que o bicho tá pegando depois que você já tá contaminadíssimo com o negócio, depois que já morreu até o vizinho. Agora imagina se a Google pudesse ler os e-mails, as palavras-chave dos e-mails, e determinar que, cara, tá vindo um surto de gripe, então é melhor a gente já correr atrás das pessoas que estão trocando esse tipo de informação, pra gente já pegar que gripe que é, já estudar, já fazer a vacina. E como que isso é possível? Você imagina, nos consultórios, depois que você passa pelo médico, não vou falar que é 100% dos consultórios, não vou falar que aqui no Brasil é 100% assim, mas normalmente, dependendo da situação, dependendo da doença, da patologia que seja, ele manda um e-mail para algum órgão de registro, ou um amigo manda e-mail para outro. Isso é o suficiente para pegar uma palavra-chave, estou gripado, por exemplo. E aí você imagina, monitorando a frequência dessa palavra-chave num mês, numa semana, num dia, você pode... A Google poderia informar ou poderia apontar uma possível epidemia vindo devido a milhares de e-mails. Por exemplo, a Maria mandou e-mail para Ana, disse assim: Ana, eu estou gripada, vamos remarcar a reunião. O João manda e-mail para não sei quem e fala assim: por motivo de gripe eu vou precisar passar no médico antes de ir para sua casa. Não sei, coisas do tipo que tragam essas palavras-chave, e a Google possa ler isso por meio de algoritmos de inteligência artificial e já apontar
apontar a possível ocorrência disso muito antes de morrer alguém, e a gente possa praticamente premeditar situações como essa. E aí você fala assim: ah, mas como que a Google vai ler meus e-mails? Como que, a partir do momento que você se expõe na internet, os seus dados estão todos lá? Por mais que alguém te diga que não, imagina, lógico que não, eles não podem fazer isso, tem os termos de privacidade, é lei que não pode fazer isso. Uma vez que os seus dados estão lá, qual o domínio que eu tenho sobre toda a programação, todos os dados são criptografados? Pessoal, eu não tenho conhecimento da complexidade de como fazer e acontecer, mas a equipe, pessoas envolvidas nesse tipo de sistema, nesse tipo de estrutura de programação, que são milhares de pessoas que entendem do assunto, eu tenho certeza que elas encontram uma maneira de utilizar esses dados sem que a gente nem saiba. E inclusive eu sei que o próprio Facebook deve ter vários processos, inclusive em relação a isso, de estar vendendo dados e partilhando dados sobre os usuários sem o conhecimento dos usuários, entendeu? Porque toda vez que a gente alimenta, que a gente faz alguma ação, fica um tempo na frente do Facebook, ele vai alimentando e vai guardando essas informações e vai e lá fica guardado. Só que você concorda que a nossa atenção, os dados sobre nós seres humanos consumidores valem ouro para as empresas que querem direcionar propaganda de marketing? Então, pessoal, tudo isso tá vindo. Pode ter certeza, a sua câmerazinha do celular. Um exemplo, uma vez eu tava num restaurante jantando com uns amigos e eu não sei o que a gente tava conversando, e aí o celular de um deles estava em cima da mesa e não sei o que a gente tava falando. Aí a gente falou uma coisa, a Siri pegou e respondeu: ah, não foi encontrado nada a respeito desse assunto. Sabe quando ela pesquisa no Google? Aí você fala: ué? Como assim? Ela estava ouvindo? Então são coisas desse tipo que já estão acontecendo e a gente não consegue perceber a dimensão de tudo isso. E com isso vem muita coisa positiva, mas pode ter certeza que muita coisa negativa. O principal que eu gosto de pensar é o seguinte: não há como eu frear isso. Não há como eu frear isso. Isso é parte da evolução, isso envolve muitas pessoas, estruturas e muito dinheiro. Então não tenho que eu fazer contra isso, mas eu posso me resguardar. Posso enxergar as redes sociais de uma outra maneira, eu posso já me preparar para lidar com isso mais saudavelmente no futuro, assim como o 5G, que a gente pode falar, por exemplo, num outro vídeo. E me diz aí, qual as possibilidades a mais que você acha que a tecnologia, que as redes sociais e que todas essas informações aos poucos vão trazer para nós? Tá tudo muito mais à frente do que a gente consegue enxergar sem refletir um pouquinho. Então, rapaziada, tamo junto, eu sou da Roceira, se inscreve no canal e é nóis. Muito obrigado.